Voltamos então, pessoal, com a segunda parte dos nossos vídeos de resolução de exercícios, agora com 167, 169, 172, 174 e 176. Então, começando pelo 167. 167 trata das convenções lineares e exponencial. Então, vamos lá. Calcular o montante de 18.000 durante 2 anos, 4 meses e 18 dias, a juros de 5% ao trimestre, capitalizados trimestralmente. Então, de novo, taxa 5% ao trimestre, capitalizado trimestralmente. Se é igual, a taxa já é efetiva, não preciso fazer absolutamente nada, posso usar esse número. Agora, eu tenho um problema. A minha taxa é trimestral e o meu tempo está dividido em duas partes. Uma parte que eu chamo de parte inteira do período de capitalização, que são exatamente 9 trimestres, 27 meses, do total de 28 meses, mais 48 dias, que é um mês que sobrou lá dos 28, mais os 18 dias. Essa é a parte quebrada do meu período de capitalização, a parte fracionária. Eu escrevi aqui 48 sobre 90, porque eu estou escrevendo em trimestre, então um trimestre tem 90 dias, certo? Então é a parte fracionária de um trimestre. Pouco mais de meio trimestre é o que a gente tem neste problema. Bom, como é que eu diferencio as duas capitalizações? A convenção linear é calculada em duas partes. A primeira parte em juro composto, usando a parte inteira das capitalizações, nesse caso aqui 9 trimestres, e posteriormente juros simples na parte fracionária. Então vamos lá, calculando juros compostos na parte inteira. Capital 18.000, taxa 5% ao trimestre, capitalizados em 9 trimestres, o que nos dá um montante de 27.923,90. Este montante, pessoal, sigam a setinha ali, vai ser o capital da minha aplicação em juros simples. Então, o meu montante em juros simples, da parte final do meu problema, é igual a 27.923,90 vezes 1 mais I, a taxa na forma unitária, como a gente combinou, vezes o tempo. Olhem ali, o tempo já está escrito em trimestre, já que essa é a unidade de tempo também da taxa. Resolvendo essa operação, nós temos aqui que o nosso montante é de R$ 28.668,54. A letra B pede que a gente calcule a convenção exponencial. E a convenção exponencial é calculada com juro composto em todo o período, juntando a parte inteira com a parte fracionária, tá? E isso eu já fiz aqui. Como é que eu faço somar a parte inteira com a parte fracionária? As duas estão escritas em trimestre. É só a gente tirar o MMC e somar as duas frações. Ou simplesmente multiplicar 28 por 30 para encontrar o número de dias, somar com 18 e dividir por 90 depois. Ou seja, 858 sobre 90 é a quantidade de trimestres da nossa aplicação. Fazendo isso, então, eu tenho lá 18.000 vezes. Presta atenção aqui. Toda vez que eu tenho uma fração, eu tenho que usar aquela tramóiazinha que a gente viu no vídeo anterior. Aplicar a teclinha de expoente, abrir o parênteses, digitar 858 dividido por 90, fechar o parênteses e dá igual, tá? Então, 1,05, expoente, abre parênteses, 858 dividido por 90, fecha parênteses e dá igual. Não façam essa divisão antes, o número é feio e vocês não vão escrever ele completo lá no expoente. Fazendo essa operação de multiplicação, o montante final é de 28.660,06. Notem que sempre que eu comparar as duas convenções, a convenção linear é a que vai nos dar o maior montante.
e a convenção linear é essa que é usada no nosso dia a dia. Se você tem uma conta que você não paga há meses e depois, no final do período, você quer pagar entre um vencimento e outro, na metade do caminho, o jeito de calcular quanto você vai pagar pela conta é usando a convenção linear. Ok? Vamos lá. A 197 tem uma informação legal aqui. O capital de 50 mil ficou empregado, aplicado durante 6 meses, sendo que nos 2 primeiros a taxa de 4,7% ao mês, nos 2 seguintes a taxa de 4,9% e nos 2 últimos a taxa de 5,3%, todas as taxas mensais. Qual o montante constituído no final dos 6 meses? Bom, aqui dá para resolver de 2 maneiras e eu vou fazer para mostrar para vocês. A primeira é a gente imaginar que de fato a gente botou esse dinheiro na poupança, tá? Então olha só, eu depositei 50 mil e se passaram 2 meses, eu sei que a taxa era essa. Quanto eu tinha? Já tinha 54.810. Bom, mudou a taxa, mas o meu dinheiro continua lá. Só que agora eu tenho 54, que está sendo aplicado a taxa de 4,9. Ele virou 60. Esse 60 continua lá, só que a taxa aumentou. Então eu tenho 60 aplicado por mais 2 meses, que no final me dá 66.876 com 12. Mas isso dá para fazer numa vez só, tá? E é até mais legal. Imagina uma coisa. Quando eu pego a equação de juro composto, C vezes 1 mais I elevado na N, aquele N significa que eu estou multiplicando 1 mais I por ele mesmo várias vezes, quantas capitalizações forem feitas. Isso quer dizer que, se eu tenho várias multiplicações, eu posso escrever assim, ó. 1 mais a taxa 1, os 2 meses, 1 mais a taxa 2, os outros 2 meses, 1 mais a taxa 3, os outros 2 meses. E eu podia ter várias taxas, todas elas diferentes, por exemplo, cada uma delas por 1 mês, tá? Não tem problema nenhum. Eu podia fazer, o primeiro mês foi taxa tal, no segundo mês mudou a taxa, no outro mês mudou a taxa. Eu posso escrever isso aqui, gente, ó. Não usar a capitalização de uma única taxa. Eu posso dividir ela em várias. Qual que é a vantagem? Quando você multiplica isso aqui eu inverti a ordem, mas não tem problema, porque na ordem dos fatores não altera o produto da multiplicação, né? Quando eu multiplico 1,049 ao quadrado mais 1,047 ao quadrado vezes 1,053 ao quadrado, eu tenho este número aqui, ó, 1,33752,456. O que significa esse número? A quantidade de juros acumulados no período. Né? Tira um fora, sobra 0,33, 33,75%. Essa é a quantidade de juros que eu tenho dessa aplicação aqui, gente. Então, 4,7 2 meses, 4,9 2 meses, 5,3 2 meses, dá 33,75 no final. Tá? E se a gente fizer essa multiplicação, né, o montante obtido no final é exatamente a mesma coisa. Tá? Esse exercício vai aparecer em outras vezes, né? Olha aqui, a próxima questão que nós temos é a questão de número 172. E volta naquele negócio de convenção linear, né? Calcular o montante resultante da aplicação de um capital de 28.400 durante 1 ano e 4 meses a uma taxa de juro composto de 8% ao trimestre pela convenção linear. Tá? Então vejam, a taxa é 8% ao trimestre. Eu preciso contar o meu tempo em trimestres. 1 ano e 4 meses é a mesma coisa que 16 meses. Eu tenho que 5 trimestres dá 15 meses. Então, o meu tempo são 5 trimestres, 15 meses, mais 1/3 de trimestre, que é 1 mês dividido em 3. Né? 1 mês dividido em 3 para transformar isso aqui em trimestre. Eu tenho a 1/3 parte de um trimestre quando eu tenho 1 mês. Se eu quero usar a convenção linear, eu sei que eu tenho que calcular
em duas partes. Primeiro juro composto, usando os 5 trimestres, depois juros simples, usando como capital da segunda aplicação o montante obtido na primeira. Então vamos lá, calculando o juro composto. 28.400 é o meu capital, 8% ao trimestre é a minha taxa, 5 trimestres é o meu tempo de aplicação, o meu número de capitalizações, tá? E fazendo essa conta, 1,08 elevado na quinta vezes 28.400, nos dá aqui, até o final da quinta capitalização, ou seja, 1 ano e 3 meses, eu já tenho um montante apurado de 41.728,91. Usando este montante como capital da aplicação em juros simples, 41.728,91 vezes 1 mais 0,8, que é a minha taxa trimestral, vezes 1/3, que é o meu tempo contado em trimestres. Fazendo essa aplicação, eu chego a 42.841,68, que é o meu montante final desta aplicação. Lembrem-se que aqui não foi necessário fazer, mas se eu tivesse feito a convenção exponencial, o resultado teria que ser menor que este encontrado na convenção linear. Seguindo, a 174 é bastante parecida com a 169, né? Foram aplicados 20 mil durante 35 anos, a uma taxa de juro composto de 15% ao ano nos primeiros 10 anos, 18% ao ano nos 10 anos seguintes e 17% ao ano nos últimos 15 anos. Determine o montante obtido. Então está aqui o resuminho da minha taxa e eu vou escrever como eu disse para vocês anteriormente. O montante vezes todos os períodos de capitalização. Este número aqui é um número bastante absurdo, né? Se eu tirar 1 aqui, eu tenho 222,14. Se eu multiplicar por 100, eu tenho 22.214%, certo? É muito por cento num problema só, 22.000%. Ou seja, o meu capital de 20 mil, ao final de 35 anos, se torna 4.462.892,22. E por fim, para terminar a nossa segunda parte, a questão 176. E também é idêntica a 174 e a 169. Um capital de 8.100 foi aplicado a juros compostos da seguinte forma: 2,25 durante os primeiros 5 meses, 1,8% ao mês nos 3 seguintes meses e 1,65% ao mês nos próximos 3 meses. Calcule o total de juros apurado. Então, para a gente não se demorar muito, a ideia é exatamente a mesma, né? Fazendo essas multiplicações da capitalização, eu chego neste número, que é o mais importante do problema, né? Quantos por cento de juros eu tenho quando eu faço essas aplicações? Lembra, não pode multiplicar esses caras aqui, isso não vai dar certo, né? Isso tem que ser feito com capitalização, com potência. Quanto tem de juros aqui? Aproximadamente 24%, né? 23,95%. Isso foi quanto aumentou o meu capital, nos dando um montante de 10.040 com 41. Como a pergunta foi quanto de juros eu tenho, e a gente sabe que juros é a soma de capital, juros é a diferença entre montante e capital, né? Basta que a gente pegue o montante 10.040 com 41 e subtraia de 8.100, o que nos dá 1.940 com 41. Pessoal, a gente se vê na terceira parte dos nossos exercícios. Até mais!